fique na paz, bom dia de salvação. Essa é a continuação do vídeo, vamos ver o restante da palavra. Atentai outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Veja como é interessante. Jesus, irmão, estava mostrando o próprio futuro dele, que ele estava falando que Deus tinha enviado os profetas, que são esses pessoal que está trabalhando na vinha, e eles mataram. Depois Jesus enviou outros profetas e eles mataram. Aí o dono da vinha disse assim: enviarei meu filho e eles respeitarão. Quer dizer, isso é Deus falando, que é o dono da vinha, né? Aí ele vê o filho, esse é o herdeiro da herança. Matemos e ficamos com toda a herança. Você vê que Jesus está mostrando aqui, irmão, o próprio futuro dele, a qual ele ia morrer na cruz. Esse filho que ele está falando é o próprio Jesus, que veio, que Deus manda ele vir. Deus primeiro mandou os profetas, eles mataram, depois ele: vou mandar meu filho e eles respeitarão. Quer dizer, os fariseus, né? Mas eles matam o filho. Os fariseus não sabiam ainda porque ainda ia acontecer isso. Você está entendendo? Jesus já estava revelando para ele, em parábola, o futuro de coisas que iam acontecer ainda, está entendendo? Tem pessoas que acham que as parábolas é só um motivo figurativo, mas Jesus mostrava tanto o futuro, de coisas do futuro, através das parábolas. Só você analisar e ter o Espírito Santo para você entender que as parábolas eram coisas do futuro. Você está entendendo? Vamos ver a sentença dos fariseus. Viu? Aí era coisa do futuro. É interessante essa palavra. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remedam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, como quando buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Veja que Jesus estava falando, essa pedra era ele. Você está entendendo? É a mesma pedra que mostra ali no sonho de Nabucodonosor, a qual quebra a estátua, bate nos pés da estátua e quebra a estátua, que é o reino de Deus, que vai ser estabelecido na terra, que vai ser o milênio, né? Aí sobre essa pedra se desfalecerão, tá ligado? Vão se destruir através daquela pedra. É interessante. Deus já estava dando a sentença aos fariseus aqui. Ele já deu a sentença. Mateus 22. É muito interessante. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho.
Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando. Veja como é interessante. Jesus aqui estava trazendo a sentença para eles. Você está entendendo? Jesus estava trazendo a sentença para os fariseus nessa palavra. Por isso que eles se iravam contra Jesus e queriam matar. Porque Jesus estava trazendo a sentença dele. É forte essa palavra, né? Trouxe a sentença dos fariseus. Que esse povo aí eram eles. Você está entendendo? Esse povo era eles. Deus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É interessante que a gente vê, irmão, quando uma pessoa está cega na religiosidade, nas doutrinas de homem, doutrinas de demônio, eles não conseguem enxergar a verdade, porque você vê que eles viram os milagres, as curas, os prodígios, irmão, e outros eles ficaram ouviram a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, irmão, eles ouviram tudo isso. Ele ouvia falar dos milagres, você está entendendo? Mas como é o diabo, os espíritos que estavam dentro deles, o que é que acontecia? Eles não criam, você está entendendo? Que acontecia muitos milagres, muitos prodígios, e eles não criam na... Você está entendendo que o diabo, quando ele está dentro da pessoa, ele faz você ser inimigo do povo de Deus, porque o povo estava vivendo um avivamento com Jesus na terra. Você tá vendo? Porque a apostasia é o descrédito da palavra. Quando há uma apostasia, não há milagre, não há cura, não há prodígio nenhum, irmão. Só há doutrina de homem, doutrina de demônio, roupa de crente, julgando, condenando as pessoas, botando julgo, botando fardo nas costas das pessoas. Você está entendendo? E eles tinha o espírito do diabo, os demônios agiam junto dele, porque se eles não tivessem com esse espírito, eles iam ver os milagres que estão sendo operados da terra, tá entendendo? É feito hoje, acontece os milagres nas igrejas Universal, o apóstolo Valdomiro, acontece lá na igreja do R.R. Soares, tá entendendo?
na igreja do Plenitude, do apóstolo Agino Duque. Aí o diabo está dentro deles, aí o diabo vai dizer, isso aí é o inimigo. Aí está escrito ali, está escrito aqui, ele distorce. O diabo dentro dessa pessoa, ele distorce a palavra, irmão, para querer dar o resultado a qual o diabo quer, está entendendo? É interessante isso, porque eles viram, irmão, os milagres, os prodígios de Jesus, irmão, e eles tentaram matar Jesus, irmão, porque o espírito que estava dentro deles agiam e controlava eles, porque eles estavam cheios de doutrinas de homem, cheios da palavra, porque a palavra, mas com o espírito do diabo dentro deles, irmão. Como é que vai funcionar essa palavra se você não nasceu de Deus? Você é um Nicodemo da vida, tá entendendo? Cheio de doutrina de homem, cheio de anel no dedo, cheio de teologia, e que não nasceu de Deus. É interessante, vamos ver aqui, isso aqui traz vida eterna. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tens lido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Veja que Jesus, eles tentam ali, no debate de palavra, que é um negócio do diabo, eles tentam, com relação à moeda, que tinha a foto de César, ele queria jogar Jesus contra César, e Jesus fala, olha, Jesus dá ali ensina, paga teu imposto e faz a tua obrigação com Deus na igreja, o teu dízimo e tua oferta. Eles cada dia se indignaram por causa das palavras de Jesus, e eles não desistiam não. Aí ele vem com essa pergunta, esse debate de palavra, que a mulher morreu, tinha 6 maridos, 7, o que tivesse. Eles estavam na intenção de pegar uma falha. Não é que eles queriam aprender algo de Jesus, eles estavam pegando um motivo para querer ver uma falha de Jesus para matar ele. Você está entendendo? Eles eram maliciosos, endemoniados. A gente vê muitos cristãos agindo dessa maneira. Você está falando uma palavra certa, mas ele tenta debater aquilo, ele tenta mostrar outro. Por quê, irmão? Na verdade, o Espírito Santo, quando usa você para falar uma palavra, a mesma palavra, 200 vezes, você vai falar de maneira diferente. Não existe uma maneira, o dono da verdade com relação ao reino de Deus, não. Porque Deus, ele fala através da sua palavra de diversas maneiras. Então, tu vem com tua carnalidade cheia de demônios, tu cria uma imaginação que aquela palavra quer dizer isso. Mas o Espírito Santo fala 10 vezes, 100 vezes diferente daquilo que está escrito, irmão. Ele traduz aquilo ali para as almas, irmão. Você está entendendo? E a pessoa com o espírito do diabo, a pessoa não tem como entender as coisas de Deus. Que venham se converter, nascer de Deus para poder ver o reino de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.